É, nesse momento. É tudo limpo. Tá, já está filmando. Então, na última aula, nós fizemos finalmente a primeira aplicação da equação de Wetering para calcular as funções beta da massa e do acoplamento lambda num truncamento muito simples da ação efetiva média, que foi esse truncamento. Também nesse truncamento nós tomamos a renormalização da função de onda como sendo uma constante para facilitar a primeira análise e usamos um cutoff do tipo otimizado, que é aquele cutoff em que a função R tem essa forma. Bom, nós fizemos as contas para as funções beta e acho que, se eu não me engano, eu fiz a conta explicitamente para a função beta da massa, mas não fiz explicitamente para o acoplamento lambda. Bom, se vocês não fizeram a conta, eu sugiro que vocês façam em algum momento, mas é uma conta muito simples, uma vez que você entendeu a conta da massa, por exemplo. Então, não tem muito mistério. Mas eu vou escrever aqui as funções beta, porque eu vou fazer uma análise delas agora. Então, nós fizemos a conta da função beta para massa. Lembrando que esse til significa que eu estou tomando todos os acoplamentos adimensionais. A função beta da massa. Eu acho que na última aula eu escrevi um fator errado na função beta da massa, mas tudo bem, é bom conferir. Talvez eu tenha deixado um fator 2 aqui. Pois é, então aqui, porque esse fator 2 eu usei para poder reescrever a função gama dessa maneira. Então esse fator 2 não tem aqui. Tem se você escrever simplesmente gama de D sobre 2. Mas esse fator 2 aqui eu acho que eu escrevi errado. E a função beta do acoplamento lambda é dada por essa expressão aqui. Bom, essa foram as expressões da última aula, com essa correção do fator 2 aqui. E o que eu tinha comentado com vocês no final da aula era que, se você quiser, por exemplo, fazer uma hipótese extra e tomar os acoplamentos lambda til de K e m til quadrado de K como sendo muito pequenos, você pode expandir essa função 1 sobre 1 mais m quadrado K e reter somente os termos da primeira ordem. E você obtém algo do tipo a função beta
de m quadrado, ela vira algo como menos 2 m2 partiu menos sobre 2 onde aqui você já teria termos que envolvem produtos de m quadrado e lambda. Já a função beta do acoplamento lambda vira esses resultados são exatamente os resultados perturbativos que vocês obteriam fazendo a conta usando diagramas de Feynman usual. É claro que, encarando dessa forma, vocês veem que, por exemplo, utilizando o grupo de renormalização funcional, você está ressomando essa série nessa função 1 mais n2. E isso é justamente o que envolve esse caráter não perturbativo, vamos dizer assim, no sentido de que você está, de fato, absorvendo informações a todas as ordens dessas constantes de acoplamento. Mas é claro que isso tem uma aproximação muito bruta aqui. Então você obtém informações não perturbativas nesse sentido, mas você está se limitando a um truncamento extremamente simples. Então, é preciso ter muito cuidado com as informações que vocês vão retirar dessas funções beta. Mas antes de melhorar essa aproximação, eu queria discutir algumas coisas. E a primeira delas é justamente aproveitar que nós agora estamos de frente com a função beta do acoplamento lambda, ainda que nessa aproximação perturbativa, e queria discutir algumas coisas que nós discutimos anteriormente, mas que ficaram assim de uma forma um pouco heurística, eu acho. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de interesse, de grande interesse, que é d igual a 4, onde a teoria lambda Φ4 é vastamente estudada. E vamos olhar para essa função beta do acoplamento lambda. A primeira coisa é que em d igual a 4, esse termo ele se cancela exatamente. Isso é uma consequência imediata do fato de que em d igual a 4, a constante de acoplamento lambda é adimensional. Lembre-se que esse primeiro fator, da forma como eu estou escrevendo as funções beta, esse primeiro fator aqui está sempre associado com a dimensionalidade do acoplamento. Como esse cara tem dimensão zero, é adimensional em d igual a 4, então esse primeiro termo ele já vai embora de cara. Então, em d igual a 4, a função beta da constante de acoplamento lambda, ela é simplesmente, nessa ordem de teoria de perturbação que eu estou usando aqui, ela se torna simplesmente isso aqui, né? 6. Aqui vai aparecer uma função gama de 1 mais d sobre 2. D sobre 2 é 2. Então vai aparecer uma gama de 3 aqui, que é 2. Então esse 6 divide com esse gama de 3 e aparece um 3 aqui em cima, simplesmente. Então a função beta é isso daqui. 3 sobre 4 π tudo isso ao quadrado lambda k. Apesar de esse tio ser irrelevante agora, porque ela já é dimensional, eu vou deixar sempre assim para reforçar o uso dessa notação. Então, a função beta para a constante de acoplamento lambda, ela tem essa cara aqui. E não é difícil concluir que
que se você quiser, por exemplo, pegar essa função beta e encontrar um ponto fixo, ou seja, pegar a função beta igualar a zero e achar soluções para essa equação, você obtém simplesmente a solução dessa equação, pelo menos esse nível, dessa ordem de perturbação, é simplesmente lambda igual a zero. É a única solução. Isso significa que, pelo menos para o acoplamento lambda, eu teria que olhar também para a função beta da massa, mas para o acoplamento lambda, o único ponto fixo é o ponto fixo gaussiano. Então, vamos só transportar um pouquinho a discussão para a função beta da massa e depois a gente volta para o caso geral. Só registro. Na função beta da massa, não faltou um n quadrado no primeiro termo? Ou tem um n quadrado a mais na aproximação? Não. É isso aqui, né? Obrigado. Você tem razão. A gente está sempre tratando de m quadrado. Ok. Então, a função beta, né, da massa em 3 dimensões, vejam que a dimensão da massa ela não muda com a dimensão do espaço-tempo. Então o primeiro termo ele é independente de D. Então a função beta de m quadrado vai ser menos 2m quadrado e aqui vejam que eu tenho uma dependência em D na função gama e no 4π. Isso vai dar lambda k til. Embaixo vai aparecer 4π. Ah, bom, eu já estou lidando aqui na ordem de teoria de perturbação. Tudo bem, tudo continua igual. 4π quadrado. E aqui é simplesmente gama de 3, que é 2. É isso? Aparece um 2 aqui. Se eu quiser calcular agora sim o sistema completo das funções beta igual a zero para encontrar os pontos fixos, então eu deveria não só igualar b lambda til igual a zero, mas também b m quadrado til. Acontece que como b lambda til nessa aproximação independe de m, então a única solução continua sendo lambda til igual a zero. Agora eu tenho que botar essa solução na função beta para massa, para encontrar o ponto fixo. Então, beta m til quadrado igual a zero implica, bom, esse termo aqui vai ser zero, porque eu já estou colocando a solução da primeira equação, e esse outro só satisfaz a igualdade com zero se m quadrado for zero. Então, de fato, em D igual a 4, e a essa hora em teoria de perturbação, o único ponto fixo da teoria é o ponto fixo gaussiano. Então, de fato, se eu quiser calcular, que talvez seja bom colocar... Então, o ponto fixo é o ponto fixo gaussiano. Bom, agora que a gente tem que a gente já conhece o ponto fixo, a gente pode simplesmente obter a matriz de estabilidade. Bom, a matriz de estabilidade envolve tomar derivadas das funções betas com relação aos acoplamentos e calcular essas derivadas no ponto fixo. Lembrando que isso tudo tem a ver com aquela discussão de você pegar pontos que vivem na vizinhança do seu ponto fixo
e fazer uma expansão nos acoplamentos. Então, a matriz de estabilidade, isso é uma conta simples, é só tomar derivadas desses dois com relação aos acoplamentos no ponto, e depois calcular essa derivada no ponto fixo, vocês obtêm que a matriz de estabilidade é simplesmente menos 2 menos 2 sobre 4π ao quadrado, 0 e 0. Então essa é a matriz de estabilidade. É claro que esse caso é um caso muito simples, porque o ponto fixo é um ponto fixo gaussiano, então a gente já sabe de antemão que os autovalores da matriz de estabilidade têm a ver com a dimensão de massa de cada acoplamento, isso a gente provou em generalidade na aula que falamos sobre isso, mas, enfim, você pode checar isso explicitamente, essa matriz é óbvia, mas os autovalores são 0 e menos 2. Bom, o acoplamento lambda, o alto valor correspondente a esse acoplamento, ele é 0. E se vocês lembrem que o alto valor, ele entra no expoente de uma exponencial. Não sei se vocês lembram dessa discussão. Mas o ponto é que quando o alto valor é 0, você tem um acoplamento chamado de marginal. E você precisa ir a ordens superiores para descobrir se esse acoplamento é de fato relevante ou não. Ou seja, se ao aumentar ou diminuir a sua escala de energia, se o seu fluxo do grupo de renormalização é atraído ou não para esse cara. E quando o alto valor é negativo, lembrando que entra o alto valor com sinal negativo, então, eu não sei se estou falando besteira. Bom, é melhor não fazer essa discussão agora, porque está muito, estou falando muito, escrevendo pouco, e a discussão some um pouco da cabeça. Sim, não sei se vocês estão acompanhando totalmente. Mas o fato é que, como essas funções beta, nessa aproximação, são muito simples, a gente pode fazer uma análise direta das funções beta. Então, por exemplo, a função beta do acoplamento lambda, ela tem essa expressão aqui, que depende do parâmetro lambda k ao quadrado. Vejam o seguinte, se lambda k, então se você assume que lambda k é maior do que 0, ou seja, criar um acoplamento positivo, essa função beta, lembrando que isso aqui é k ddk de lambda til, está dizendo o seguinte, a derivada é uma coisa positiva. E, portanto, isso significa que quando você aumenta a energia, esse acoplamento ele aumenta. Certo? Então, isso está dizendo que se você vai caminhando para o ultravioleta, ou seja, se você vai caminhando para energias mais altas, esse acoplamento ele vai aumentando indefinidamente. Tá certo? Bom, por outro lado, se você assume que lambda k na verdade é negativo, como a função beta não muda, a função beta é simplesmente o quadrado de lambda, a função beta continua sendo uma função positiva. Como o lambda é negativo, isso significa que o seu lambda, à medida que você aumenta a energia, ele vai aumentando, e portanto vai ficar próximo de 0. Ou seja, ele tem um efeito contrário para lambda negativo.
Isso significa que quando você for para energias mais altas, o seu acoplamento lambda ele vai chegar próximo do ponto fixo zero. Isso nada mais é do que liberdade assintótica. Certo? Você está aumentando a energia, o seu acoplamento está se aproximando de zero. É claro que esse exemplo em que lambda é negativo é um exemplo artificial, porque quando você tem um lambda negativo, você tem um potencial instável, um potencial quântico instável. Então isso não é uma teoria física. Mas acontece que essa teoria, até onde eu li e já escutei falar, foi o primeiro exemplo de teoria, ainda que não física, mas o fato de teoria não descrever a natureza não significa que você não possa brincar com ela. Foi o primeiro exemplo de teoria assintoticamente livre que foi discutido na literatura. Se eu não me engano é um paper do Szymanczyk, alguma coisa assim. Mas então nesse caso aqui, a gente tem liberdade assintótica. Agora, tem uma coisa curiosa, que é o seguinte. Suponha agora que nós voltamos para a situação física em que lambda é positivo. Bom, essa função beta, como ela tem uma forma muito simples, a gente consegue integrar essa função beta e obter de fato lambda como uma função de k. Então, b lambda nada mais é do que k ddk de lambda. E isso tem que ser igual a 3 sobre 4 π ao quadrado lambda τ ao quadrado. Essa equação você pode integrar. Pode pelo método mais simples de tudo. Então, bom, integrando essa equação, resolvendo essa equação e colocando, então eu vou colocar o seguinte. Lambda, primeiro que eu vou ter que escolher uma energia, uma escala de energia de referência, que eu tenho que integrar de uma certa escala de energia até outra. Então eu vou integrar de K0, uma certa escala de referência, até K. Tá certo? E em K0, o lambda de K0, eu vou chamar simplesmente de lambda zero. Tá? Então isso é uma condição inicial. Isso significa que, ao resolver essa equação diferencial bastante simples, vocês obtêm a seguinte expressão para o acoplamento lambda τ numa certa escala arbitrária k, e isso é simplesmente dado por 1 menos 3 lambda τ sobre 4 π ao quadrado N de K sobre K0. E aqui em cima tem um lambda zero τ. Tá certo? Então, integrando essa equação, vocês obtêm lambda τ como uma função de k, e a dependência em k está nesse logaritmo. Esse lambda zero é essa condição inicial, e a dependência é logarítmica em k. Então, isso aqui é uma expressão bastante conhecida. E acontece que, por essa expressão aqui, a gente consegue ver o seguinte. Se você tomar o denominador como sendo zero, ou seja, se você toma essa equação aqui, você obtém que quando k for igual a k0
exponencial de 4 π ao quadrado sobre 3 lambda til 0, ou seja, para esse valor de K, esse denominador se torna zero e, portanto, lambda é divergente. Então você obtém uma divergência para a constante de acoplamento numa escala de energia finita. Tá certo? E essa divergência é justamente o que é chamado de polo de Landau. Então o fato de você ter uma escala de energia em que o seu uma escala de energia finita em que o seu acoplamento diverge, isso mostra, isso é chamado de polo de Landau. Então esse cara aqui é o famoso polo de Landau. E existe uma outra forma de entender um pouquinho o que isso significa, que eu acho que é bastante esclarecedor, que é a seguinte. Lembre-se que a ação efetiva média, lambda K, gama K, ela interpola entre a ação clássica, ou o que a gente chama de ação Baire, e a ação quântica. Certo? Então, quando K vai para infinito, a gente tem a ação Baire. E quando o K vai para zero, a gente tem a ação quântica. Certo? Isso significa o seguinte, que, como a gente sabe, usualmente, a gente tem que colocar um cutoff ultravioleta. Certo? Então, vamos definir um cutoff ultravioleta lambda, tal que gama lambda vai, vamos dizer assim, para S lambda. E que uma outra escala de energia que eu escolho, uma escala de energia arbitrária, mi, a ação vai, vamos dizer, para gama, bom, isso aqui já é evidente. A ação vai para a ação quântica naquela escala. Essa ação clássica, ela é escrita com todos os acoplamentos Baire. Tá certo? Então, o acoplamento lambda, para esse cutoff lambda maiúsculo, ele vai ser o que eu vou chamar, então, o acoplamento para essa escala lambda, vai ser o que eu vou chamar de acoplamento Baire. Que é o que a gente coloca lá dentro da ação da integral de caminho. E esse cara aqui, quando eu botar o acoplamento em K igual a mi, ele vai me dar justamente o que eu chamo de acoplamento renormalizado. Então aquela expressão lá, ela vira o seguinte, ela vira que o acoplamento renormalizado eu vou tomar o K como sendo a escala do cutoff ultravioleta, como sendo lambda. Então, o acoplamento Baire, ele vai ser igual ao acoplamento renormalizado, dividido por 1 menos 3 lambda renormalizado sobre 4 π ao quadrado, ln, e aí sim, K, que na verdade é lambda, sobre mi. Estou só reescrevendo aquele negócio usando uma notação mais usual. Agora, é claro que eu posso inverter essa relação, ou seja, eu posso escrever não lambda b igual a uma função de lambda r, mas lambda r igual a uma função de lambda b. E ao inverter essa equação, essencialmente você troca um sinal ali embaixo.
E isso vira que o acoplamento renormalizado, ele é o acoplamento B mais agora você pode se perguntar o seguinte: será que existe algum problema quando eu jogo o meu cutoff para infinito, ou seja, o meu cutoff lambda para infinito? Eu quero tomar esse limite aqui. Quando você toma esse limite, o denominador ele diverge, tá certo? Então esse denominador ele diverge e, portanto, lambda R vai para zero. Tá? Isso significa que quando você toma o cutoff para infinito, o seu acoplamento numa certa escala μ, ele vai a zero. Isso significa, em outras palavras, que a sua teoria interagente se torna uma teoria livre. Certo? E esse é o que é chamado de problema da trivialidade. Isso significa o seguinte, que se você quiser ter uma teoria do tipo lambda φ4, que seja interagente no nível quântico, então você tem que colocar um cutoff na teoria. Ou seja, você tem que ter um lambda que você não vai jogar para infinito. Tá? Então, a teoria lambda φ4 interagente, isso estou falando em 4 dimensões, ela existe, não sei se já falei isso, mas existe no nível quântico, somente na presença de um cutoff ultravioleta. Isso está associado a uma discussão que nós tivemos sobre o grupo de renormalização wilsoniano há umas aulas atrás, em que, de fato, a teoria escalar ela não existe como sendo uma teoria válida para todas as escalas de energia. Então, é claro que você tem que deixar um cutoff, você não pode tomar esse limite, o cutoff vai para infinito, mas é claro que você pode se perguntar se isso é um fato sobre a teoria ou se isso é uma consequência da aproximação que nós usamos aqui. Lembrando que eu fiz essa conta, eu obtive as funções beta, depois eu expandi as funções beta, obtive essas funções beta simplificadas. Essa função beta do acoplamento lambda, em particular, coincide com a função beta um loop, em teoria de perturbação. Então você pode falar, bom, mas esse é um problema, você está usando uma aproximação muito simples e tudo mais. De fato, é uma conclusão precipitada, mas o jeito mais eficiente de você testar aspectos, vamos dizer assim, não perturbativos dessa teoria, seria colocar essa teoria numa rede e fazer contas na rede. E existem fortes indícios da rede, fortes indícios também de truncamentos mais robustos do que esse, de que de fato é isso que acontece. Ou seja, a teoria escalar não sobrevive, a interação escalar não sobrevive a efeitos quânticos se você puxar esse cutoff para o infinito. Existe todo um debate, ou seja, as pessoas querem entender como é que é a história do Higgs dentro disso, porque afinal de contas o Higgs, enfim, isso é um debate, tem uma literatura toda para isso, eu não vou entrar nesses detalhes. Então, essa aproximação que você está falando foi quando você fez a aproximação à sua função média ou funções beta? Não, então, para obter essa função beta, aqui, aproximação. eu fiz uma aproximação de que eu só vou reter termos lineares nesses acoplamentos. Não a aproximação de escrever a função. Isso.
Mas, novamente, aquela... De novo, assim, se eu tivesse feito tudo isso usando aquela, os resultados não teriam mudado. Sim, fazer essa aproximação. Isso. Mas não tem muita saída, ou seja, não existe uma forma sistemática de obter física não perturbativa. Vamos dizer assim, a mais sistemática seria a rede, mas a rede tem os problemas próprios, vamos dizer assim. Mas quando você faz essa coisa de pega resultados da rede, pega resultados no contínuo, tenta avaliar o que de fato é preciso o suficiente nesses métodos, a gente tem muitos indícios de que isso sobrevive a efeitos não perturbativos. Na rede você vai jogar o seu total com infinito se você tem tamanho de espaçamento. Não, o que você pode fazer na rede... Jogar com um subespaçamento? Assim, na rede você tem técnicas de extrapolação. Né? Você pode fazer, evidentemente, a conta na prática é feita numa rede finita, e você tem como extrapolar isso usando algumas técnicas de otimização que eles têm. Mas o que você pode fazer na rede é considerar redes muito grandes. Então você pode, de fato, controlar, de alguma maneira, os efeitos do tamanho da rede para os seus resultados. E aí sim você consegue avaliar mais ou menos se a conclusão que você obteve numa rede que é finita por construção é robusta ou não. Mas é claro, você sempre pode falar assim, bom, mas está tudo bem, mas não é infinito ainda, enfim. E aí entra naquele problema de a falta de ter um método sistemático em física não perturbativa. Mas você tem razão, né? A princípio, diz assim, se você faz a conta não perturbativamente em toda a glória, será que isso aí é assim? Bom, então o caso D igual a 4, ele tem essa peculiaridade, né? Ele tem primeiro que é a dimensão onde o acoplamento lambda se torna adimensional. Então, aquele primeiro termo da função beta de lambda, ele morre em D igual a 4. Mas em D diferente de 4, aquele pedaço existe. Então, a gente pode se perguntar que tipo de efeitos as funções beta manifestam quando você está em D diferente de 4. Então, o que acontece? O que acontece quando D é diferente de 4? Bom, eu poderia ter restrito a conta concreta para uma dimensão específica, tipo D igual a 3, mas eu fiz as contas em D genérico usando matemática, claro. E vou mostrar os resultados para vocês verem como que diferentes dimensões geram efeitos bem diferentes no fluxo do grupo de renormalização. Então, bom, as funções beta eu já escrevi. Agora eu vou deixar a função beta como eu obtive diretamente da equação de Vector. Ou seja, eu não vou linearizar, não vou fazer nada disso. Mas vocês podem, isso é um exercício muito chato, então façam no matemático ou alguma coisa assim, que é resolver de fato esse sistema aqui. Para D genérico, tá certo? Então isso é uma coisa simples. E vocês obtêm o seguinte, que resolvendo essas equações para D genérico, vocês têm duas soluções, duas classes de soluções. A primeira é justamente o ponto fixo gaussiano. Então vocês obtêm lá que essa teoria tem um ponto fixo gaussiano também. Mas essas equações elas têm uma solução não trivial. Ou seja, elas têm um ponto fixo que não é gaussiano. E isso vocês podem fazer, isso é uma conta razoavelmente simples, e o resultado é esse daqui.
Vejam que em D igual a 4, né, esse ponto fixo não trivial, ele colapsa também com o ponto fixo gaussiano. Então vocês têm essas soluções. E, por exemplo, se vocês tomarem o caso particular de D igual a 3, vocês têm um ponto fixo não gaussiano. Tem essa forma aqui. Rapidamente vocês vão, se vocês fizerem essas contas no matemática, por exemplo, nesse caso aqui não, porque o sistema é relativamente simples, mas se torna muito complicado obter esses resultados sem implementar alguma aproximação numérica. Então, frequentemente vocês vão ver os pontos fixos dados já numericamente. Aproximar. Então, de fato, vocês estão vendo que esse sistema de funções beta para D igual a 3 tem uma solução que é um ponto fixo não gaussiano. Vejam, por exemplo, que o lambda, ele, no ponto fixo não gaussiano, ele tem um valor que é consideravelmente maior que 1. Ou seja, essa aproximação perturbativa não se torna confiável nas vizinhanças desse ponto. E agora entra uma parte um pouco mais chata, eu tenho que escrever umas expressões no quadro. Bom, esse ponto fixo, eu não sei se para D genérico, mas eu acho que sim. Mas de qualquer maneira, esse ponto fixo, ele tem um nome que é o ponto fixo de Wilson-Fisher. Certo? Então esse ponto fixo não gaussiano, ele é chamado de ponto fixo de Wilson. Bom, nesse trabalho do Wilson e Fisher, eles descobriram a existência desse ponto fixo não trivial, mas eles não usaram o grupo de normalização funcional. O grupo de normalização funcional estava muito longe de ser inventado. Eles usaram o que é chamado de expansão epsilon. Então você faz uma expansão epsilon em torno de 4 dimensões. Você diz que a sua dimensão é um 4 mais epsilon, ou 4 menos epsilon, e faz as contas deixando esse epsilon como sendo um parâmetro contínuo. E no final você toma o limite em que epsilon, por exemplo, quando é 4 menos epsilon, você toma o limite em que epsilon vai a 1. E aí você obtém o resultado em D igual a 3, por exemplo. Foi assim também que o Weinberg fez a conta para a gravitação. Ele fez a expansão epsilon, mas em gravitação a constante de Newton é adimensional em D igual a 2. Então ele faz a conta para 2 mais epsilon. E depois toma epsilon igual a 2. E aí vira D igual a 4. É uma regularização dimensional? Não chamaria de regularização dimensional. Mas Bom, agora nós temos um ponto fixo não trivial e nós gostaríamos de analisar propriedades de pontos que vivem na vizinhança desse ponto fixo não trivial. Para isso a gente faz o cálculo da matriz de estabilidade. E a matriz de estabilidade, vocês podem fazer de novo
essa conta no matemático e o resultado disso é o seguinte. Eu vou dar a expressão completa, porque, enfim, para vocês poderem checar depois as contas, mas não é uma coisa difícil, não. Eu vou ter que calcular d beta m ao quadrado t ao quadrado, e isso dá 2 também tem que tomar derivado da função beta da massa com relação ao acoplamento lambda. Isso dá É claro que vocês podem imaginar que essas contas se tornam assim, monstruosas à medida que você vai melhorando o seu truncamento. Então, por isso que eu falei desde o início que é imprescindível, quando você vai fazer contas mais sofisticadas, que você use o matemático, por exemplo. E se torna muito simples você fazer uma conta dessas e obter um resultado, por exemplo, para qualquer nível. Assim, é uma coisa muito poderosa nesse sentido. E finalmente tem o último elemento. Bom, isso aqui é só o cálculo das derivadas. Depois você tem que calcular essas derivadas nesse ponto fixo aqui. E aí é que entra uma conta assim, bem chata. Mas eu vou escrever aqui. Ou seja, pegando todas essas derivadas e calculando neste ponto fixo aqui, vocês obtêm a matriz de estabilidade para o ponto fixo não trivial. Então isso é o seguinte.
finalmente, para completar a análise do ponto fixo, nós temos que calcular os autovalores da matriz de estabilidade. Os autovalores eles têm essa expressão aqui. Então, vocês veem que os autovalores dependem explicitamente de D, e, portanto, os autovalores para D igual a 3, por exemplo, são lambda menos 84, 2000. Vocês estão vendo que, por exemplo, os autovalores aqui, no caso do ponto fixo gaussiano em D igual a 4, nós tínhamos um autovalor menos 2 e um autovalor 0. Aqui nós temos dois autovalores que são valores não inteiros e ainda tem sinais contrários. Então vocês vejam que lá os autovalores estavam associados com a dimensão de massa dos acoplamentos. Aqui certamente não estão, porque esses autovalores eles são não inteiros. E vocês veem o seguinte, esse cara aqui, ele ainda está muito próximo do valor, do alto valor da massa, associado à massa, que era menos 2. Esse aqui é menos 1,8. Esse aqui, o outro era 0. Esse aqui é 1, alguma coisa. Então vocês veem que o comportamento no ponto fixo não gaussiano se torna altamente não trivial comparado com o ponto fixo gaussiano. Agora, essas contas, eu fiz questão de mostrar explicitamente os resultados, para que vocês vissem que, a dimensão faz toda a diferença, porque é justamente o fator de que a gente está lidando com quantidades adimensionais e, portanto, para fazê-las adimensionais, nós precisamos introduzir aquela dependência em K a uma certa potência, e essa certa potência depende da dimensão que você está no espaço-tempo. Essa dependência ela tem efeitos altamente não triviais no running dessas constantes de acoplamento. Em particular, numa teoria muito simples, como uma teoria escalar, vocês estão vendo que em D igual a 4, a teoria, a princípio, tem um polo de Landau, portanto, uma certa escala de energia, o seu fluxo do grupo de renormalização diverte, ele vai para o infinito, ou seja, a sua constante de acoplamento lambda ela explode. Enquanto que em D igual a 3, por exemplo, esse fluxo do grupo de renormalização ele tem dois pontos fixos. Ele tem um ponto fixo gaussiano, que também é ponto fixo de D igual a 4, mas tem um ponto fixo não gaussiano. E vocês estão vendo que o ponto fixo não gaussiano, ele
a princípio, você obtém esse cara sem apelar à teoria de perturbação. Porque, inclusive, o valor do acoplamento lambda no ponto fixo gaussiano é um valor muito maior do que 1, no sentido de que você não espera que, por exemplo, o resultado on loop revele alguma coisa confiável. Então, vocês já começam a entender como a física não perturbativa pode depender fortemente de um esquema de cálculo que é completamente diferente da sistemática de se fazer contas perturbativas. É claro que você pode ser um cara muito paciente e fazer contas a locos muito maiores, e aí você vai sempre corrigir o seu resultado, mas acontece que, como a teoria, você está usando uma teoria de perturbação num regime que isso não é confiável, então você não tem como dizer muito até que ordem de loops você pode ir e confiar naquele resultado. Mas eu fiz questão de mostrar como nasce um ponto fixo não trivial do seu fluxo do grupo de anomalização explicitamente, justamente para que vocês comecem a entender a força desse negócio. Certo? Ou seja, é uma conta, como eu falei, é um resultado obtido de uma forma muito simples, é um truncamento muito simples, e não é para ficar feliz com esse resultado. Ou seja, você não pode olhar para ele e falar, bom, se você pegar lá, se a gente fosse capaz de pegar uma câmera e fotografar o fluxo do grupo de anomalização dessa teoria, vocês iam encontrar assim, exatamente esses valores. Vocês não vão encontrar, isso é uma aproximação muito grosseira. Então, qualquer conclusão que você queira fazer a respeito desse ponto fixo, ela tem que passar por uma expressão muito mais refinada. O que isso significa? Isso significa que aquele truncamento que nós fizemos para a ação efetiva média tem que ser melhorado. Certo? E a primeira coisa que você pode pensar é o seguinte: bom, a gente colocou um termo cinético, a gente colocou um termo de massa, a gente colocou um termo lambda φ4. Então, bota aí um φ6 agora. E aí você faz novamente toda essa conta, obtém o resultado para falar, tudo bem. E aí, né? Você obtém um lambda, obtém um φ6. É claro que aqui não está mais escrito, mas essas funções beta, elas formam um sistema acoplado. Então, a função beta do lambda envolve a massa, a função beta da massa envolve o lambda, ou eu estou falando uma coisa assim. Mas, se você botar um acoplamento com φ6, esse acoplamento vai entrar nas outras funções beta também, e é óbvio que esse cara vai influenciar no ponto fixo. Tá certo? Não trivial. Então, o desafio agora seria justamente pegar gama K, que depende de φ, e tentar melhorar o ansatz que a gente faz para jogar isso dentro da equação de Wether. Então, por exemplo, uma estratégia, que na verdade é uma estratégia bastante razoável, seria o seguinte: olha, eu sei que a ação efetiva vai ter um cara desse tipo aqui, bom, aqui eu teria que já deixar eu sei que vai ter o termo de massa, mas eu sei também que eu vou ter que incluir termos do tipo φ6, φ8, φ10, φ12 e assim vai. Então eu posso, como uma primeira extensão não trivial, eu posso, em vez de colocar simplesmente φ4 e φ6 só, melhorar o truncamento só adicionando esse outro termo, eu posso colocar um potencial genérico. Ou seja, eu posso simplesmente dizer o seguinte: olha, eu vou melhorar o meu truncamento, evidentemente que essa função, que é uma função polinomial dos campos, ela não engloba todos os tipos de termos que a ação efetiva tem, claro que não, sobretudo porque
eu tenho que colocar, por exemplo, termos derivativos. Certo? Ou seja, eu teria que colocar um termo desse tipo aqui, um φ quadrado, mφ quadrado, por exemplo. Esse termo entra também. Ele não está contemplado aqui. Certo? Mas tudo bem, eu tenho que melhorar o truncamento de alguma maneira. Então, essa forma de você introduzir um termo do tipo cinético, certo? Ou seja, o termo de massa e o termo de derivada quadrada, mais termos de forma que são polinomiais nos campos, é a aproximação, vamos dizer assim, seria a primeira aproximação não trivial, tirando aquela que nós fizemos, que é a mais simples de todas. É claro que você sempre pode pegar aquela e colocar só mais um termo, só mais um termo, só mais um termo, mas, enfim, essa aproximação, tomando ainda, ou seja, eu ainda não estou tomando o running da constante, da função de onda, da normalização da função de onda. Tomando esse cara como constante, essa aproximação é chamada de, como é que eu posso dizer? Aproximação linear no potencial, ou seja, Linear Potential Approximation, que é abreviada por LPA. Agora, se eu simplesmente deixo o ZK correr, ou seja, de fato o ZK é uma função de K, é o que a gente chama de Linear Potential Approximation Prime. É uma nomenclatura usada. E agora, como eu tenho esse bicho aqui para... Eu posso também jogar, isso também é comum, né? Pegar esse cara e jogar aqui dentro. Certo? Não tem... Tem alguns lugares que definem dessa maneira, tem outros lugares que definem o potencial já com... Eu gosto de chamar tudo que não é o termo cinético, o termo derivado da segunda, como sendo potencial. Então isso aqui seria simplesmente o... Se nós fizermos a mesma conta que nós fizemos na última aula, ou seja, escrever a equação de Wetterl, tomar o VK de φ, tomar o termo cinético, mas ao fazer as contas, dizer que nós estamos olhando para configurações de campo que são homogêneas, ou seja, independem de x, então a gente vai obter uma equação de Wetterl, vamos dizer assim, para o potencial. E aí você, de fato, vai construir uma torre de equações de funções beta, certo? Que você vai justamente vai ler todas as funções beta de todos os acoplamentos que estão aqui dentro. Lembrando que os acoplamentos, para cada potência no campo, você tem um acoplamento diferente. Você vai ter inúmeras funções beta. E você tem um sistema para resolver. E aí sim obter um ponto fixo. Então o problema se torna muito mais complexo, porque você vai ter m quadrado, você vai ter lambda, eu vou chamar lambda 4, porque ele está associado com o acoplamento φ4. Mas você vai ter também o lambda 6, lambda 8, e assim vai. Então agora o seu ponto fixo é caracterizado por esse conjunto de acoplamentos que, assim, a princípio tem infinitos termos. O que você tem que fazer para conseguir uma equação de Wetterl com potencial? Então, a equação de Wetterl ela diz o seguinte: tome a derivada disso aqui com relação a t e você iguala aquele traço. Agora, para fazer as contas da função beta da massa e do acoplamento lambda, nós tomamos configurações de campo φ que são homogêneas. Exatamente. E aqui você pode fazer a mesma coisa. E aí, no final, como você vai tirar esse cara aqui, o dt da equação de Wetterl vai bater diretamente no potencial. E aí, de fato, você vai obter uma equação de Wetterl para o potencial, simplesmente. Então, o que acontece? Eu queria deixar essa discussão para a próxima aula, porque seria uma aula, vamos dizer assim, de encerramento desse exemplo, vamos dizer assim. E aí, na próxima aula, eu tento detalhar um pouquinho essa questão de deixar um potencial um pouco mais geral,
e de repente eu posso trazer cálculos explícitos aqui. E aí, como talvez fique inviável escrever tudo no quadro, eu não sei. Esse projetor funciona? De repente a gente pode projetar uma matemática, alguma coisa assim, eu não sei. Mas para mostrar as expressões, então eu não vou. Hoje já deu bastante trabalho escrever uma matriz 2x2, então. Mas aí eu acho que, assim, eu não sei, vai depender do quanto tempo eu vou conseguir fazer isso tudo, mas se tudo correr bem, a gente pode rediscutir o ponto fixo de Wilson Fischer à luz de um truncamento mais robusto. Vamos ver, não sei quanto tempo vai dar. Bom.